Hoje, resumiremos o livro O Guarani, do escritor José de Alencar. Comecemos pela primeira parte do livro, intitulada Os Aventureiros. Nessa parte, somos apresentados à narrativa e ao cenário, bem como à apresentação dos personagens centrais da obra. José de Alencar cria uma ambientação rica e detalhada, situada no Brasil colonial do século XVII, na Serra dos Órgãos, próxima ao Rio de Janeiro, onde vive o fidalgo português Dom Antônio de Maris, com sua família e um grupo de servidores em uma fortaleza isolada. A história começa com a chegada de um grupo de aventureiros, liderados por Loredano, um homem misterioso e ambicioso que tem intenções ocultas. Esses aventureiros se aproximam do fidalgo Dom Antônio de Maris com o pretexto de buscar abrigo e trabalho. Contudo, Loredano é marcado pelo olhar dissimulado e atitudes traiçoeiras, planeja roubar as riquezas e tomar o poder da família de Maris. Dom Antônio de Maris é descrito como um homem nobre, já idoso, de espírito justo e honrado. Ele representa a moralidade e os valores portugueses da época. Sua fortaleza é uma construção de pedra, que reflete a rigidez de seu caráter. Ele vive com sua esposa, Dona Lauriana, uma mulher rígida e de forte personalidade, que mantém uma postura austera e tradicional. A grande beleza e destaque da casa é Cecília, filha de Dom Antônio, uma jovem descrita com traços delicados e angelicais. Sua beleza europeia contrasta com o ambiente selvagem ao seu redor. Sua pureza e bondade a fazem alvo de admiração e desejo, tanto dos aventureiros quanto de Peri, o herói indígena. Peri é um índio goitacá, forte e habilidoso, que dedica sua vida à proteção de Cecília. Ele aparece pela primeira vez de forma quase mítica, com sua força física destacada e habilidades sobre-humanas. Ele representa o bom selvagem, idealizado por Alencar, sendo fiel, corajoso e leal aos seus princípios, além de possuir uma relação quase espiritual com a natureza. Um dos pontos principais da primeira parte é a chegada dos aventureiros. Liderados por Loredano, os aventureiros são apresentados como forasteiros de intenções duvidosas, que desejam explorar e trair a confiança de Dom Antônio. O contraste entre a moralidade de Dom Antônio e a ambição de Loredano é o eixo principal dessa primeira parte da história. O surgimento de Peri é crucial nessa fase da narrativa, pois ele será o herói responsável por salvar Cecília e a família Maris. Ele demonstra um amor incondicional por Cecília, e uma lealdade inabalável a Dom Antônio, apesar de ser de uma cultura completamente diferente. Cecília é mais do que uma simples personagem, ela é um símbolo da inocência e da pureza europeia em contraste com o ambiente hostil e selvagem do Brasil colonial. Sua beleza desperta a admiração de Peri, e o desejo de Loredano, gerando conflitos importantes na trama. Desde o início, fica evidente que o grupo de aventureiros, especialmente Loredano, está envolvido em planos traiçoeiros contra a família Maris. Loredano deseja conquistar Cecília e as riquezas da casa, o que cria tensão e uma atmosfera de suspense. A primeira parte, Os Aventureiros, é fundamental para estabelecer o clima de desconfiança e tensão entre os personagens. Na segunda parte do livro, intitulada Peri, o personagem que dá nome a esta seção, assume definitivamente o papel de protagonista. Peri é um guerreiro indígena que se destaca por sua força, coragem e devoção. A família de Dom Antônio, especialmente sua filha Cecília, encontra em Peri um defensor inabalável. Cecília, sempre retratada como um símbolo de pureza e inocência, cresce em sua confiança e dependência em relação a Peri, que se revela um companheiro fiel e destemido. Peri, por sua vez, nutre uma devoção quase divina por Cecília, a tratando com o mais profundo respeito e carinho. Peri é respeitado e admirado pelo autor, que o pinta como a personificação da lealdade e do heroísmo. Em contraste com os aventureiros traiçoeiros que também povoam a narrativa. Um dos principais conflitos presentes nesta parte envolve a tribo dos Aimorés. Inimigos ferozes que cercam a fortaleza onde se encontra a família de Dom Antônio. Os Aimorés são apresentados como uma constante ameaça, implacáveis e selvagens.
Neste contexto, Peri se destaca ao aliar sua astúcia e força para proteger Cecília e os Maris. Realizando feitos corajosos, ele enfrenta sozinho os guerreiros inimigos e conduz expedições perigosas para tentar salvar a fortaleza. As habilidades de guerra de Peri são quase sobre-humanas, e sua conexão com a natureza é um elemento-chave da narrativa. Ele usa seu conhecimento do território e dos recursos naturais para vencer os desafios, contrastando com a dependência dos europeus em fortificações e armas de fogo. A segunda parte do romance consolida a figura de Peri como o herói idealizado. Ele não é mais visto como um simples aliado ou servo, mas sim como indispensável à sobrevivência dos Maris. Sua força física é destacada, mas é sua moralidade e lealdade que realmente o diferenciam. A devoção de Peri a Cecília é um dos principais motores da trama, e essa relação de proteção incondicional revela a pureza do caráter de Peri. A tensão e o perigo são constantes devido ao cerco dos Aimorés, que são descritos como ferozes e desumanos. No entanto, é Peri quem toma a frente na luta contra essa ameaça, graças à sua compreensão dos costumes indígenas e à sua ligação íntima com a natureza. A relação entre Peri e Cecília se aprofunda significativamente nesta parte. Cecília vê em Peri um protetor infalível, quase um anjo da guarda. A devoção de Peri por Cecília, que ele venera como uma deusa, é desprovida de segundas intenções, mostrando sua pureza de espírito. Este contraste é acentuado quando comparado aos aventureiros e aimorés, movidos por ganância e brutalidade. Na narrativa, a natureza serve como aliada de Peri. Ele se movimenta pela floresta com facilidade, usa seu conhecimento como caçador e guerreiro e os recursos naturais para proteger a fortaleza. Enquanto os demais personagens são ameaçados pela natureza, Peri a utiliza como ferramenta de defesa. Esta segunda parte é crucial para construir Peri como um mito, um herói idealizado dentro do romance indianista. José de Alencar mostra que Peri é não apenas um guerreiro destemido, mas uma figura moralmente superior. Sua lealdade, coragem e respeito pela natureza o tornam um personagem diferenciado. A defesa contra os Aimorés e sua proteção a Cecília criam um pano de fundo perfeito para a consolidação do tema central do livro. José de Alencar retrata sua figura como um herói, dotado de valores que transcendem culturas. A terceira parte de O Guarani, intitulada Dom Antônio de Maris, aprofunda o cerco à fortaleza e a tensão entre os personagens, à medida que as relações, motivações e dilemas morais são explorados com mais intensidade. Esta parte não apenas destaca a figura de Dom Antônio, mas também traz mais detalhes sobre os personagens secundários, como Isabel, sua relação com Álvaro, e o conflito crescente com Loredano. A trama ganha contornos de tragédia e heroísmo, com escolhas difíceis e sacrifícios sendo feitos diante da iminência do ataque dos Aimorés. No centro desta parte, está Dom Antônio, cuja honra e liderança são postas à prova diante do cerco dos Aimorés. Ele é um homem de princípios rígidos, profundamente ligado à sua fé e aos valores europeus. Acreditando que seu destino já está traçado, ele prepara a família para um fim heróico. Dom Antônio é o pilar moral da história. Sua decisão de manter a fortaleza até o fim, de não ceder ao desespero e de pedir a Peri que mate Cecília, caso necessário, revela seu senso de honra extrema. Ele prefere ver sua filha morta, a deixá-la cair nas mãos de selvagens ou de homens indignos. Dentro da fortaleza, Cecília continua sendo a figura central de pureza e inocência. Sua beleza quase angelical é motivo de desejo, especialmente para Loredano, que trama para tomá-la como sua e usurpar a posição de seu pai. Sua relação com Peri se intensifica, pois Cecília começa a perceber a profundidade do afeto de Peri por ela, ainda que ele seja marcado pela reverência e respeito quase sagrado. Além de Cecília, Isabel, sua meia-irmã, também ganha destaque nesta parte. Isabel é o oposto de Cecília, em muitos aspectos. Ela tem cabelos e olhos escuros, uma beleza nacional, e sua personalidade é mais ardente e impulsiva. Isabel nutre um amor secreto por Álvaro, um jovem cavaleiro fiel à família Maris e amigo de Dom Antônio.
Álvaro é um personagem heróico, com um caráter nobre e forte, sempre disposto a lutar pela honra da família e pela segurança de Isabel. Isabel e Álvaro desenvolvem uma relação de amor profundo, mas esse romance é marcado pela tragédia, já que Isabel sente que seu amor nunca será plenamente correspondido. O amor de Isabel é descrito como ardente e apaixonado, enquanto Álvaro, embora dedicado, mantém uma postura mais controlada. Isabel representa um tipo diferente de heroína, uma mulher forte, que apesar de não ter o mesmo destaque que Cecília, age com paixão e coragem em meio à adversidade. Por outro lado, Loredano, o aventureiro, emerge como o principal vilão. Um homem cruel, dissimulado e traiçoeiro. Loredano está determinado a tomar as riquezas da família Marise, especialmente, conquistar Cecília. Sua ganância e obsessão pela jovem o levam a tramar planos cada vez mais pérfidos, incluindo a tentativa de se aliar aos Aimorés e trair a confiança de Dom Antônio. Ele personifica a corrupção moral dentro da fortaleza, em contraste com a nobreza de Peri e Dom Antônio. Nesta parte, Peri é mais uma vez centralizado como o defensor incansável da família Maris, e sua relação com Dom Antônio se aprofunda. O patriarca vê em Peri não apenas um aliado, mas um herói digno de confiança absoluta. A quarta e última parte, intitulada A Catástrofe, marca o clímax da história, onde o destino de todos os personagens se entrelaça em uma sequência intensa e trágica. As tensões chegam ao limite máximo, e cada decisão é crucial para definir o desfecho final. Esta parte traz uma carga emocional pesada, com sacrifícios heróicos, traições reveladas e a inevitável destruição da fortaleza de Dom Antônio. A fortaleza da família Maris está prestes a ser invadida pelos Aimorés, guerreiros indígenas implacáveis, selvagens e prontos para atacar. Dentro da fortaleza, a atmosfera é de desespero, mas Dom Antônio mantém-se firme. Ele prefere destruir tudo do que se render ao inimigo. Sua estratégia é explodir a fortaleza, garantindo que nada, nem sua família, nem seu legado, caia nas mãos dos inimigos. Dom Antônio de Maris, homem de princípios inabaláveis, já está preparado para seu destino. Ele arma explosivos por toda a fortaleza e deixa claro que ele mesmo acionará a destruição. Ao preparar o sacrifício, Dom Antônio não apenas protege sua família, mas preserva a honra de sua linhagem. O salvador de Cecília, Peri, cumpre seu papel com maestria nesta parte final. Sua lealdade a Dom Antônio e, principalmente, a Cecília, é inquebrável. Diante da promessa feita ao patriarca, Peri está disposto a qualquer sacrifício para salvar a jovem. Ele enfrenta os Aimorés de forma destemida, usando suas habilidades extraordinárias como guerreiro para protegê-la até o último segundo. Peri sabe que o cerco dos Aimorés é inevitável, mas traça um plano audacioso: tirar Cecília do local antes que tudo seja destruído. Sua missão é quase impossível, mas sua coragem e devoção fazem dele um verdadeiro herói. Esse amor puro por Cecília o impulsiona a lutar até o fim, e sua lealdade é recompensada quando consegue resgatá-la, a salvando do destino trágico que a fortaleza enfrentará. Enquanto Peri luta pela vida e honra, Loredano, o grande traidor, continua com seus planos de trair a família Maris. Ambicioso e covarde, ele tenta convencer outros a se revoltarem contra Dom Antônio, prometendo riquezas em troca da rendição. No entanto, sua traição não passa despercebida, e Loredano paga o preço por sua deslealdade. Em um confronto tenso, Loredano é derrotado antes que possa concretizar sua traição. Sua queda representa a justiça dentro da narrativa, onde a traição é punida de maneira implacável. Loredano encontra a morte em meio ao caos, sem nunca alcançar seus objetivos egoístas. Enquanto Peri e Cecília conseguem escapar, os demais personagens enfrentam seu destino dentro da fortaleza. Isabel vive seus últimos momentos ao lado de Álvaro, o cavaleiro fiel. Álvaro, sempre corajoso, permanece ao lado de Dom Antônio até o fim, lutando bravamente para proteger a honra da família. O amor de Álvaro por Isabel é evidente, mas, como toda tragédia, não há espaço para um final feliz. Ambos, Isabel e Álvaro,
encontram seus destinos trágicos junto de Dom Antônio. Isabel, que demonstrou sua paixão e força, enfrenta a morte com dignidade. Álvaro, por sua vez, luta até o último suspiro. Quando Dom Antônio aciona os explosivos, a fortaleza é destruída em uma explosão avassaladora, levando consigo a vida de todos que permaneceram lá dentro. Esse momento simboliza o fim de uma era e da honra, mantida até o último instante. Espero que tenha gostado do resumo de hoje. Se você quer continuar acompanhando o resumo de livros incríveis e escolher sua próxima leitura, se inscreva no canal. Até mais!